que o Senhor colocou no meu coração. E há quase um ano eu estou levando a palavra de Deus, fazendo a obra do Senhor, abençoando a vida de milhares de pessoas nas redes sociais. E é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, sejam todos bem-vindos. Nessa noite abençoada eu tenho uma palavra para abençoar a vida de vocês. É um direcionamento espiritual que o Senhor colocou no meu coração. E vocês que estão com Bíblias aí próximas a vocês, abram no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e será entregue o versículo de número 1 até o versículo 10. Até o número 10. O Senhor colocou no meu coração que eu falaria para pessoas esta noite que precisam viver uma virada de chave neste próximo ano, que se inicia daqui a uma semana praticamente. E eu creio, meus irmãos, que a palavra que vocês receberão esta noite vai edificar a fé de vocês. É uma palavra que vai trazer um fortalecimento e vai fazer com que vocês reflitam o que vocês têm vivido até aqui e repensem alguns comportamentos, algumas ações, algumas atitudes. Vou repetir novamente, a palavra desta noite está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e será entregue a palavra dos versículos 1 ao 10. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Nazilda Correia, seja bem-vinda. José Ebson também está entrando agora. Maria Aparecida acabou de entrar. Sejam todos bem-vindos ao canal Palavra de Fé. E a palavra desta noite, meus irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. A paz, Aline Gomes, seja bem-vinda. Diz assim a palavra do Senhor: houve uma cura de um rapaz que era aleijado, né, das pernas, e ele vivia à porta do templo, né? E aí, conforme diz a palavra do Senhor lá em Atos capítulo 3, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, que era a hora nona, né? Por volta das 3 horas da tarde, das 15 horas. E ele era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o versículo 8 diz, o versículo de número 7, e tomando pela mão direita o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois ele era conhecido, vivia sentado pedindo esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Essa palavra, meus irmãos, é uma palavra muito profunda, porque relata um milagre, Foi já num período em que a igreja do Senhor estava começando a se expandir através da vida dos discípulos do Senhor Jesus, E Pedro e João, eles eram homens de oração, eles tinham um relacionamento com Deus, eram os discípulos mais próximos do Senhor Jesus, E a hora nona, que no nosso horário, no nosso relógio diário, é por volta das 3 horas da tarde, que é um horário espiritual muito forte para aqueles que têm rotina de oração, sabem do que eu estou falando, E eles, em direção ao templo, lhe depararam com esse rapaz, que a palavra diz que ele era coxo, ele era aleijado das pernas, e ele vivia de esmolas. E naquele dia houve uma reviravolta, houve um grande milagre, e esse rapaz retomou a saúde das suas pernas, ele voltou a andar, e grande foi o espanto daqueles que frequentavam o templo. E através dessa palavra, meus irmãos, o Senhor me entregou um direcionamento muito forte. Ele disse que eu falaria para pessoas nessa noite que viveram frustrações porque confiaram em pessoas, depositaram expectativas em pessoas,
e se frustraram, se decepcionaram. Algumas se decepcionaram e muito, sofreram, tiveram um período de afastamento, né, dessas pessoas. E o Senhor colocou no meu coração um direcionamento muito forte. Ele manda te dizer essa noite, meu irmão, minha irmã, que em 2026 você precisa mudar a sua mentalidade. Porque notem no texto bíblico que esse rapaz ele vivia de esmola. Ele vivia da expectativa de que outras pessoas o abençoassem. E nessa noite eu estou aqui, direcionado pela palavra de Deus, para dizer a você que está aí do outro lado, que não aceite menos daquilo que você merece. Aqui eu estou falando com pessoas que estão sofrendo por conta de dependências emocionais, dependências de outras pessoas. E isso seja por conta de dependência emocional com parentes, relacionamento a dois, né, vida conjugal, relacionamento com amigos, vida social. E tem pessoas aqui nessa noite que sofreram e muito nos últimos tempos por confiar em outras pessoas, acreditando que essas pessoas poderiam ajudá-la de alguma forma. E nos dias mais difíceis, nos dias mais complicados da sua vida, você se viu sozinho, você se viu sozinha. E o Senhor manda te dizer essa noite: filho, filha, quer viver algo novo na sua vida neste próximo tempo? Confia em mim. Deposite a sua confiança no Senhor, porque Ele sim não vai te decepcionar. Ele pode mudar o curso da sua vida a partir de hoje. E aqui eu estou falando com pessoas que sofreram na vida conjugal por confiar em pessoas e não perceberam os sinais que estavam recebendo através de comportamentos, através de decisões, através de atitudes, e se frustraram, caíram, se decepcionaram e muito. E o Senhor te diz: quer viver o extraordinário em 2026, meu filho? Em 2026, quer viver o extraordinário, minha filha? Não aceite menos daquilo que você merece. Seja bem-vinda, Fernanda Lima. Boa noite. Não aceite menos daquilo que você merece. Você é uma pessoa capaz, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa boa, você tem um coração inclinado a fazer coisas boas, mas o excesso da sua bondade tem te feito tropeçar nos relacionamentos, seja no âmbito profissional, no âmbito financeiro. Em determinados momentos, meus irmãos, para que a gente conheça outras pessoas. Seja bem-vinda, Lilian, Ana Caroline, boa noite. A gente tem que aprender a falar não, meus irmãos. Você quer conhecer verdadeiramente uma pessoa? É quando você começa a falar não para ela. Porque tem pessoas que, infelizmente, meus irmãos, abusam da nossa bondade. São pessoas que amam a nossa disponibilidade, amam aquilo que a gente tem a proporcionar, aquilo que a gente tem a oferecer. E nos dias mais difíceis, o Senhor permite que nós venhamos a nos decepcionar, para a gente conhecer quem é quem no nosso cenário, na nossa vida, no dia a dia. Notem, meus irmãos, que a palavra diz que esse homem era coxo desde pequeno. Então ele vivia de esmolas, ele vivia da ajuda de outras pessoas. Até que um dia o Senhor cruzou a vida dele com dois homens que não ofereceram nem ouro nem prata. Ofereceram aquilo que eles carregavam dentro deles. E você é um amado, você é uma amada do Senhor. É tempo de você se reerguer. Assim como foi na vida desse coxo. Eu estou falando com vocês, meus irmãos, estou todo arrepiado aqui. Assim como esse homem que a vida inteira dependeu de outras pessoas. Eu estou falando com algumas pessoas aqui que vivem da dependência de outras pessoas de alguma forma. Vivem de favor, moram de favor em casa de outras pessoas. Só que é tempo de você mudar a sua visão. E talvez você não está vivendo coisas novas na sua vida, porque a tua confiança ainda está no homem. E Deus está te convidando a viver de uma forma diferente a partir de hoje. A palavra do Senhor diz em Salmos 37, verso 5,
Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais quem vai fazer é Deus. Se essa palavra entrar no seu coração essa noite, você muda a partir de hoje. Tem pessoas aqui que estão depressivas, são pessoas que estão ansiosas, são pessoas que perderam o desejo de viver, que estão desanimadas, que não conseguem encontrar soluções para aquilo que está vivendo hoje. Mas o Deus Todo-Poderoso me traz até aqui essa noite para dizer assim: meu filho, minha filha, é tempo de mudanças. E a mudança só acontecerá quando você começar a se posicionar, quando você começar a mudar a sua mentalidade. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, que nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo. Visão espiritual. E só tem visão espiritual quem entende que nós devemos depender apenas de Deus. A gente deve ter uma rotina forte de oração. A gente deve buscar a Deus em todos os momentos, principalmente nos dias mais difíceis, porque é o Senhor que traz a paz que nós precisamos. Ele diz na palavra dele: filho, filha, eu sou a paz que excede todo entendimento. E talvez você hoje está andando angustiado, atribulado, porque você continua confiando em pessoas, continua se decepcionando porque você tem um coração bom demais. Mas a palavra do Senhor diz que bom é só Deus. O Senhor, Ele quer enxergar em nossos corações atos de justiça. O justo viverá pela fé, diz a palavra do Senhor. Quando você tem fé e você crê que Deus é capaz de mudar o curso da sua vida, você vai mudar. A palavra do Senhor, para retomar, em Romanos 12:2 diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu peço perdão aos irmãos que meu filhinho pequeno está brincando aqui, eu acho que está fazendo ruído, barulho, mas a gente vai continuar aqui entregando aquilo que o Senhor colocou no nosso coração essa noite. Então, meus irmãos, para dar continuidade, a palavra do Senhor é muito clara. Tudo muda quando nós decidimos mudar, quando nós escolhemos traçar uma rota nova. É tempo de você ser mais seletivo. Jesus era seletivo. Jesus pregava a palavra, ele andava com multidões, mas somente 2 discípulos, que foram os que eu citei aqui no livro de Atos, capítulo 3, que eram mais íntimos, eram mais próximos do Senhor Jesus. Talvez hoje você esteja aí sofrendo, passando por situações que têm afetado o teu emocional. Você está com o coração ferido, porque você ainda não conseguiu se desvencilhar das suas emoções, daquilo que você carrega aí dentro, e as pessoas usam isso para te ferir, para te tratar como uma opção. Talvez você esteja aí angustiado, angustiada, porque as coisas não mudaram na sua vida até aqui, e você confiou em pessoas que disseram que iriam estender as mãos para você, que iria te ajudar. E essas pessoas, nos dias mais difíceis, nos momentos mais difíceis ao longo deste ano, nem lembraram que você existe. Ou se lembraram de você, só lembraram no momento em que eles precisavam de você para alguma coisa. Infelizmente, meus irmãos, tem pessoas que amam a nossa utilidade e ainda nos abraçam, dizem que nos amam, dizem que caminham conosco, que aquilo que a gente precisar, elas vão nos ajudar. Você se sente desprezada, Renata, porque você é uma amada do Senhor. Mas o Senhor está te convidando essa noite para você se amar primeiro, se valorizar. Porque quando você começar a se valorizar, entender quem é você na presença de Deus, as coisas começarão a mudar. Talvez o Senhor esteja te mostrando algumas situações exatamente para fazer com que a sua mentalidade mude, para que você comece a andar segundo aquilo que Deus deseja fazer na tua vida. Fortaleça a tua rotina de oração. Se você não sabe qual é o propósito que Deus tem sobre a sua vida, qual é a sua real identidade na presença do Senhor, ore a Deus, peça que o Senhor te mostre
Qual é a sua chamada com Ele? O que Ele deseja fazer através da tua vida? Porque se você está aqui, Ele marcou esse encontro para te trazer essa resposta. Filha, não aceite menos daquilo que você merece. A palavra do Senhor diz em Salmo 113, versículos 7 e 8, que o Senhor ergue do pó o desvalido, do monturo o necessitado, para se assentar ao lado de príncipes do seu povo. Deus não é Deus de migalhas. Deus não é Deus de coisas pequenas. Às vezes a gente projeta fazer algo e consagra aquilo a Deus. Senhor, eu quero viver isso nesse ano de 2025 ou no próximo 2026. E Deus está falando assim: continue orando mais, porque o que eu tenho para fazer é grande. E eu quero que você entenda que você não foi projetada para ser uma fracassada, um fracassado, uma derrotada, um derrotado. Levante a cabeça. Se levanta. Assim como esse coxo, eu creio que hoje o Senhor levantará vidas aqui nessa noite. Reerguerá pessoas. Peça que o Senhor trabalhe no seu emocional. Peça que o Espírito Santo te visite. Nós estaremos orando ao final deste culto, desta live, porque eu creio que o Senhor mudará o curso da sua vida a partir de hoje ainda. Faltam alguns dias para terminar o ano de 2025. E na virada de ano eu creio que a sua vida será modificada. Você vai viver uma virada de Deus. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, de religião, de placa de igreja, nada disso. Eu frequento a igreja, eu vou aos cultos sim, mas eu sei quem eu sou na presença de Deus. E quando eu entro eu adentro o templo, é para adorar a Deus, é para agradecer as coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Um dia eu vou contar o meu testemunho de vida para vocês aqui, meus irmãos. Não era nem para eu estar aqui hoje falando da palavra do Senhor para vocês. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele me resgatou. E Ele me colocou de pé para estar aqui hoje abençoando a vida de vocês. E o Senhor tem coisas novas para a vida de pessoas que estão aqui essa noite. Ele deseja fazer com que você viva coisas novas neste novo ciclo, neste novo tempo que se aproxima. Mas para que você viva essas coisas novas, você precisa se posicionar. Não adianta a gente esperar em Deus que algo seja modificado se a gente permanecer do mesmo jeito, com a mesma mentalidade, com a mesma visão, com a mesma percepção das coisas. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Lucas 18:42 que Jesus curou um cego. É o cego de Jericó conhecido, acredito que todos já ouviram essa passagem bíblica. E no versículo de número 42, a palavra diz que Jesus recuperou a vista do cego e disse: vá, a tua fé te salvou. E assim como esse cego, assim como esse paralítico, eu creio que o Senhor tem um tempo novo para a sua vida, que Ele deseja mudar a sua visão, que Ele deseja abrir os teus olhos para que você veja quem são as pessoas que estão à sua volta, quem são as pessoas que têm caminhado com você até aqui. Quem é de verdade na sua vida? Quem diz que é de verdade e nunca foi? Quem são os falsos? Você foi projetado para ser um vencedor, uma vencedora. Olha o nome da palavra, vencedor. Você vai vencer essas dores que você está sentindo hoje, essas frustrações, essas decepções que te causaram. O Senhor, eu creio que Ele já está começando a te visitar. Nessa noite, Ele vai visitar a sua estrutura, Ele vai visitar o seu psicológico, Ele vai visitar o seu emocional, Ele vai visitar a sua estrutura física, vai colocar vigor físico para você entender que você é uma amada, um amado do Senhor, e prostrada você não fica. Eu sei que é difícil, meus irmãos. Quem nunca se decepcionou com pessoas, principalmente com pessoas que a gente depositou confiança, depositou amor. Mas a gente tem que entender que muitas vezes só parte de nós aquilo que a gente entrega. Não é recíproco. E isso é o que mais dói. E isso é o que mais frustra a gente. A palavra do Senhor diz no livro de Marcos capítulo 2, que um paralítico foi conduzido até onde o Senhor Jesus estava pregando a palavra de Deus, só que lá havia uma grande multidão. E esses 4 homens, eu creio que eram 4 amigos, porque não é qualquer um que carrega um paralítico até a presença de Deus, crendo que aquele amigo, que aquela pessoa receberia a cura. A paz do Senhor, Vilma, menina dos olhos de Deus.
Você é a menina dos olhos de Deus. E esses 4 amigos decidiram conduzir esse paralítico por cima, abriram um buraco no telhado e desceram esse paralítico por cima. E o Senhor viu a fé daqueles 4 homens e curou aquele paralítico. Ele saiu com a maca aqui, ó, nos braços. Mas isso só aconteceu porque haviam pessoas à volta dele que o levaram para a cura. E a cura está na pessoa do Senhor Jesus. Pare de depositar expectativa em outras pessoas. Eu sei que tem pessoas que nos dias mais difíceis estendem o braço para a gente, estendem as mãos, ajuda. Mas tem pessoas que são terríveis, meus irmãos. Só quer aquilo que a gente tem a proporcionar. E aí no dia mau, no dia difícil, essas pessoas simplesmente viram as costas para nós. E o Senhor manda te dizer nessa noite: se você deseja viver um tempo novo, é tempo de você começar a mudar o seu comportamento, mudar as suas atitudes, mudar a sua postura, mudar essa visão que você tem carregado até aqui, para que você experimente coisas novas na sua vida. Se vocês prestarem atenção no livro de Atos capítulo 3, nessa palavra que está sendo entregue essa noite, Deus criou uma conexão entre os 2 servos que andavam na presença do Senhor, cheios da graça do Espírito Santo, a este homem que vivia à porta do templo mendigando esmolas. Talvez você está mendigando hoje a atenção de pessoas que nem ligam para você, que diz que te ama, mas ama a sua utilidade, ama só aquilo que você tem a oferecer, e você ainda continua insistindo, achando que essa pessoa vai mudar, que de alguma forma algo vai acontecer, que essa pessoa vai mudar a visão dela e vai enxergar aquilo que você é. Porque você é uma pessoa de essência, você é uma pessoa boa. Você não estaria aqui ouvindo essa palavra se você não fosse uma pessoa boa, uma pessoa inclinada às coisas boas. O Senhor, Ele está te trazendo aqui essa noite para te dizer: filho, filha, tenho eu algo novo para fazer na sua vida. Mas é necessário que você mude a sua postura, que você mude a sua visão. Pare com essa dependência emocional. Pare de achar que para você conquistar algo na sua vida você precisa de alguém, você precisa de Deus. Deus é o suficiente para você. Quer viver o sobrenatural de Deus? Mude essa visão ainda hoje. Você vai experimentar coisas novas na sua vida, e eu creio que vai começar a partir de agora. O Deus Todo-Poderoso é um Deus que nos conecta em propósitos. Vocês são um propósito de Deus na minha vida, e Deus está me usando como resposta para você que está aí do outro lado. Há um propósito nisso. Deus não faz as coisas por acaso. Nada com Deus é por acaso. E o Senhor te diz nessa noite: filho, filha, é tempo de experimentar coisas novas. É tempo de você viver o novo de Deus na sua vida. Nessa palavra de Marcos capítulo 2, a maior lição que eu extraio é que nós devemos andar rodeados de pessoas cheias da graça de Deus. Porque pessoas cheias da graça de Deus não olham pra gente só por aquilo que a gente tem a proporcionar. São pessoas que enxergam a nossa essência, o nosso caráter verdadeiramente. A maioria das pessoas que conhecem a Deus, que vivem debaixo de um propósito, elas entendem a sua necessidade, mas elas não olham para você com o olhar de coitadinho. Não, eu preciso estender as minhas mãos para aquele irmão porque ele está precisando de ajuda. Porque lá atrás, quando eu precisei, Deus me conectou a pessoas que me ajudaram. E se hoje eu estou de pé, foi porque pessoas oraram por mim, foi porque pessoas me conectaram à espiritualidade da maneira correta. Pessoas me apresentaram a Deus. E olha que eu aprendi algo profundo, meus irmãos, eu vou compartilhar com vocês. A religião, ela te apresenta um Deus. Mas quando você conhece o Filho, Ele te apresenta o Pai. E Deus é o seu Pai. Qual é o pai que tem prazer no sofrimento do seu filho? Estaremos orando sim, Suzana. A paz do Senhor Jesus, minha irmã, seja bem-vinda. Deus, Ele está te chamando, Ele está te convidando a viver um tempo novo.
Talvez você não tenha visto mudanças na sua vida até aqui, porque você ainda está confiando nas coisas dessa terra. A palavra do Senhor diz que se a gente for obediente a Ele, a palavra dele, nós comeremos o melhor dessa terra. Mas notem que Deus, ele molda o nosso caráter, Ele muda a nossa maneira de enxergar as coisas. Primeiro, Ele nos trata, Ele nos molda, Ele retira aquilo que não é dele, comportamentos, amizades, convivências. Em Salmos capítulo 1, a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. Essa palavra, ela me ensina o quê? Que nós devemos ser seletivos. Não é que você vai fazer acepção de pessoas, que você vai tratar as pessoas diferente, porque ela não carrega a mesma fé que você, que ela não anda na mesma visão que você, mas você vai entregar aquilo que você tem de melhor, que é a sua essência, que é a sua verdade, que é aquilo que Deus colocou, depositou dentro de você para pessoas que vivem debochando de você, que vivem rindo de você pelas costas, pessoas que vivem te diminuindo. Deus não tem isso para a sua vida, meu irmão. Deus não tem isso para a sua vida, minha irmã. Então é hora de você começar a mudar. Se levanta, se coloca na disposição do Senhor, peça força para Ele, peça fé. Se você está desanimado, desanimada, está caído, ore mais, busque mais a Deus, tenha uma rotina firme de oração, porque eu creio que você não chegou aqui por acaso. E Deus, Ele tem algo novo sim para fazer na sua vida. Mas a palavra do Senhor, ela é muito clara. Para que a gente experimente coisas novas, a mudança tem que começar por aqui, ó. O inimigo usa pessoas para te diminuir. E pode ver que muitas vezes, quando a pessoa quer te diminuir, ela te chama por apelidos. Ela muda teu nome, coloca teu nome no diminutivo. Deus não, Deus te chama pelo nome. E o Senhor manda te dizer essa noite: é tempo de coisas novas. Exame. Pode fazer a pergunta, minha irmã. Se estiver dentro daquilo que a gente conhece para poder te responder, a gente vai te responder aqui ao vivo no canal sem problemas. Caso contrário, a gente busca a informação e eu posso te responder depois. Enfim, eu não sou o dono da verdade, eu não sei de tudo. Sou um eterno aprendiz. E muitas das coisas que eu tenho vivido até aqui é porque eu sempre me coloquei à disposição de Deus. O meu coração é ensinável. A igreja que o Senhor Jesus fundou foi através dos teus discípulos. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Muitas pessoas dizem que uma denominação, eu não vou citar nomes aqui para não ser polêmico, foi fundada através do apóstolo Pedro, quando na verdade essa igreja foi fundada por um imperador daquele período e ele era pagão. A igreja de Cristo somos nós reunidos aqui nessa noite, orando a Deus, clamando ao Senhor, crendo que o Senhor Jesus pode mudar o curso de nossas vidas. Essa é a verdadeira igreja do Senhor. A palavra de Deus diz que se 2, 3 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele se fará presente. Então eu creio, minha irmã, que ele está aqui e ele está visitando o coração de vocês, ele está sondando os pensamentos e ele deseja mudar o curso de nossas vidas. E eu estava aqui no início da noite, já estava me preparando para jantar, e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, pediu que eu gravasse essa noite, esta live, que para mim, eu tenho para mim que isso é um culto prestado a Deus, para dizer a vocês, há um tempo novo preparado para você que está aí do outro lado. Mas, para que isso venha acontecer, para que você não viva ciclos repetitivos na sua vida, você precisa mudar a sua maneira de agir, de pensar e de se comportar. Quando a gente mostra para Deus que através das nossas ações nós almejamos, desejamos no nosso coração mudanças, o Senhor, ele começa a nos capacitar, ele começa a nos conectar com outras pessoas, e essas pessoas vêm como chave de resposta para abrir portas,
abrir acessos, novas conexões, nos apresentar a um nicho diferente de convivência, de relacionamento, de vida social. José foi ricamente abençoado pelo Senhor, mas ele passou por uma prova árdua. E essa prova só aconteceu porque, ainda novo, ele revelou os sonhos que o Senhor havia entregue a ele. E pessoas próximas a eles, pessoas que eram sangue do seu sangue, o venderam. Antes de jogar, depois que jogaram ele em uma cisterna, né, porque desejaram matar a José, o venderam para estrangeiros, meus irmãos. Nós não estamos, infelizmente, nós não estamos no coração de ninguém. Muitas vezes, as pessoas que mais nos machucam, que mais nos ferem, são as pessoas que a gente ama, pessoas próximas a nós. Pode ser familiar, parentela, enfim. Mas Deus, Ele é misericordioso. E eu creio que a misericórdia do Senhor está alcançando a sua vida essa noite para te mostrar que se você decidir por mudanças a partir de hoje, há um tempo novo preparado para a sua vida. Esse coxo do livro de Atos capítulo 3, ele viveu de esmolas até o dia que ele conheceu dois homens cheios da presença de Deus. E notem no texto, meus irmãos, a irmã perguntou qual foi a igreja que o Senhor Jesus fundou. O milagre do Senhor Jesus através dos seus discípulos aconteceu do lado de fora do templo. O templo da Porta Formosa era um templo judaico, era a cultura religiosa daquele tempo. Não foi a religião que curou aquele paralítico. Os religiosos entregavam esmolas para ele todos os dias. Mas quando ele se encontrou com dois homens de Deus, ele recebeu a cura que ele precisava e Deus colocou ele de pé. A partir daquele dia, estabeleceu-se um tempo novo para a vida daquele homem. E é este tempo que o Senhor está preparando para você que está aí do outro lado. Eu quero declarar e profetizar que o ano de 2026 será diferente na sua vida, que você vai conhecer o sobrenatural de Deus, que você conhecerá pessoas que te conectarão ao propósito de Deus na sua vida. Eu quero declarar nessa noite que haverá cura, que o Espírito Santo vai te visitar a partir de hoje e ele vai começar a te estruturar de dentro para fora. Ele vai estruturar o seu emocional, os seus sentimentos. Ele vai te colocar de pé e ele vai te mostrar, ele vai te começar a dar visões novas para você entender que há uma situação nova preparada para você. Não aceite menos daquilo que você merece. E você merece sim ser uma pessoa amada, uma pessoa respeitada, uma pessoa que se conecte a outras sem interesses, uma pessoa que viva dentro da verdade. E a verdade está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele diz na palavra dele lá no livro de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho do Senhor está aqui, ó, na palavra dele. Essa é a bússola que nós devemos seguir todos os dias, além de fortalecer a nossa rotina de orações. O Senhor, ele vai mudar o curso da sua vida. Mas reflita sobre aquilo que está sendo entregue essa noite. Repense algumas atitudes, algumas ações. Não tenha medo de tomar decisões, ainda que essas decisões venham a trazer um tempo de dor, de planto, de lágrimas, de decepções. Porque é através dos dias maus, é através dos dias difíceis que a gente amadurece, meus irmãos. Eu carrego comigo algo que eu aprendi, que quem nasce grande é monstro. E a comparação é a matemática, é o cálculo matemático de um fracassado. Não se compare a ninguém, você é diferente, você tem essência. O Senhor me revela essa noite que eu estou falando com pessoas que têm uma essência linda, são pessoas verdadeiras, são pessoas de caráter, de boa índole, são pessoas que têm sim personalidade, mas que muitas vezes aceitam estar em lugares
e com pessoas que vivem te diminuindo, que vivem te colocando para baixo, que vivem te colocando numa situação como se você fosse um coitadinho, uma coitadinha. E você não é. A paz do Senhor Jesus Kessia Xavier, boa noite, seja bem-vinda. E o Deus Todo-Poderoso usa a minha vida essa noite para te entregar essa direção. Eu sei que nós estamos vivendo um período de reflexões, né? Nós já estamos próximos de mudar para um novo ciclo, um novo ano. Aí as metas são renovadas, os objetivos são modificados. Mas muitas coisas só acontecerão se a gente colocar dentro de nós, estabelecer em nossos pensamentos a mudança. A mudança, ela começa a acontecer de dentro para fora. Não adianta a gente depositar as nossas expectativas naquilo que está à nossa volta se a gente não muda. E o Senhor te diz nessa noite: é tempo de mudanças, meu filho, é tempo de mudanças, minha filha. O Deus Todo-Poderoso está te convidando porque Ele é na sua vida, porque Ele te escolheu, porque Ele te chamou, porque Ele conhece você, Ele sonda teus pensamentos, Ele sonda o teu coração, Ele conhece as suas intenções. Amém, meus irmãos? Eu não costumo entregar aquilo que vai além daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Receba essa palavra de fé nessa noite abençoada. Creiam, curtam e compartilhem essa mensagem. Sejam abençoadores para outras vidas. Conecte outras pessoas à palavra de Deus. Talvez o Espírito Santo esteja sondando o seu coração, colocando em seus pensamentos pessoas que também precisam ouvir esse direcionamento. E abençoe, meus irmãos. Eu deixarei esta live, este vídeo gravado. E eu creio que o Deus Todo-Poderoso estabelecerá um tempo novo a partir de hoje na sua vida. Porque Ele não se agrada daquilo que você tem vivido até aqui. Você está se limitando a viver uma vida pequena, uma vida mesquinha. Saia disso, Deus não tem isso para você. Pode deixar, Jennifer, estarei orando pela sua vida também. Todos vocês que estão aqui receberão a intercessão deste humilde servo de Deus. Estarei orando pela vida de todos, pedindo que o Senhor entre com providência, com cura para aqueles que precisam de cura. E que o Deus Todo-Poderoso possa sim estabelecer um tempo novo, um tempo de mudanças. Não só para a minha vida, mas para a vida de todos vocês que estão aqui. Já são mais de 1.300 curtidas nesse canal para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Nós já estamos aqui com algumas dezenas de espectadores para a glória de Deus. E eu creio, meus irmãos, que o nome do Senhor está sendo glorificado essa noite. Amém? Então recebam essa palavra de fé nessa noite abençoada. Creio, curtam, compartilhem essa mensagem. Estaremos orando agora, pedindo a Deus que Ele mude a nossa forma de agir, a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar a vida. Eu creio que essa crise de ansiedade, Jennifer, vai cair por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu carrego, aquilo que eu tenho, eu declaro sobre a sua vida, eu declaro cura sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa arrancar de dentro de você essa ansiedade, minha irmã. Amém? Vamos orar agora, meus irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus poderoso, Deus fiel, Pai querido e Pai amado, nós entramos na Tua presença nesta noite abençoada, Pai. E primeiramente gostaríamos de Te agradecer por estarmos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença. A Tua palavra nos ensina, Senhor, que se 2, 3 ou mais estiverem reunidos, Pai, na presença do Senhor, o Senhor fará presente no local. E crendo que o Senhor está aqui conosco, que o Senhor está visitando a cada um de nós, meu Pai, é que eu intercedo pela vida dos meus irmãos. Abrimos um clamor nessa noite, Pai, pedindo que o Senhor nos conceda, Pai, sabedoria, que o Senhor possa mudar a nossa maneira de agir, Pai, de pensar. Abra os nossos olhos, Pai, que o Senhor possa nos conceder ouvidos espirituais, olhos espirituais, meu Pai. Abra, Pai, o nosso campo visual, que nós possamos enxergar aquilo, Pai, que está à nossa volta, seja por pessoas, Pai, ambientes, convivências, meu Pai. Abra a nossa mentalidade, Pai, para que a gente venha experimentar, Pai, coisas novas. Visita cada um dos meus irmãos, Pai, que estão clamando essa noite por cura, meu Deus. Aqui tem pessoas com depressão, meu Pai, o Senhor me revelou. Aqui tem pessoas, Pai, com ansiedade, Pai. Aqui tem pessoas que perderam a vontade de viver, Senhor. Reanima, Pai, essas pessoas. Visita, Pai. Cura, Senhor.
Visita os pensamentos, Pai. Joga por terra essa seta maligna, Pai. Tem muitos aqui que estão sendo setados espiritualmente pelo inferno, Pai. Mas que todo decreto do inferno, toda obra maligna, Pai, contra a vida dos meus irmãos, Pai, que caia por terra nessa noite. No nome do Senhor Jesus eu oro, meu Pai, eu clamo. Joga por terra toda enfermidade, Senhor. Joga por terra, Senhor, esses maus pensamentos, esse pensamento de fracasso, de derrota, meu Pai. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Se o Senhor quiser prover na vida desse irmão, Pai, que está orando aqui para que o Senhor abra portas, Pai, o Senhor abrirá as portas ainda hoje, meu Senhor. Ouve a oração dos meus irmãos, Pai. Aqui tem pessoas que estão extremamente decepcionadas, Pai, com relacionamentos, com convivências, Pai, com falsos amigos, com parentes que deveriam estender as mãos, Pai. Mas nos dias mais difíceis, Pai, essas pessoas viraram as costas aqui, Pai, para os teus filhos, Pai, para o teu filho, para a tua filha, Senhor. Mas eu creio pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que essa noite o Senhor está estabelecendo um tempo novo, que haverá cura, que haverá restauração, Pai. Eu não tenho poder para mudar a vida de ninguém, Pai, mas o Senhor tem. Eu sou apenas o meio, Pai, a qual o Senhor deseja usar, um instrumento na tua obra, Pai, para que os meus irmãos sejam edificados, sejam restaurados, meu Pai, sejam transformados, e que nessa noite o Espírito Santo de Deus os visite, Pai. Que na madrugada de sono, meu Pai, o Senhor possa renová-las. Traga um tempo novo, Pai, que elas possam ter mais fé, que elas possam crer que o Senhor é um Deus de restauração, que o Senhor transforma, que o Senhor salva, que o Senhor cura, Pai. Tira essa pessoa que está clamando essa noite, Pai. Tira essa pessoa da dependência, Pai, de outras pessoas, que já está cansada, Pai, de tanta humilhação, meu Deus, que vive de cabeça baixa, Senhor. Assim como esse coxo, essa pessoa vive de cabeça baixa pedindo ajuda, Pai. Ela está numa condição de vergonha hoje, mas a tua palavra diz, Pai, que o Senhor é o único que ergue do pó do monturo, desvalido, necessitado, Pai, e coloca na cadeira de honra para se assentar, Pai, com pessoas grandes dessa terra, Pai, com príncipes, com princesas. Visita, Pai, visita essa irmã que está morando de favor nessa casa e ela está sendo humilhada constantemente, meu Pai. Ela já não aguenta mais, ela tem vontade de sair, mas ela não tem saída porque ela está vivendo um tempo de escassez, Pai. Ela está no deserto, ela está no tempo da humilhação, da vergonha, Senhor. Ela tem enxergado, Pai, quem são as pessoas que estão à volta dela, mas ela não tem forças para se reerguer, Pai, para se levantar. Mostra para ela, Pai, que o Senhor não se esqueceu dela, que o Senhor é Deus, e que o Senhor quiser mudar a vida dela hoje, o Senhor vai mudar, Pai. Faça com que ela se levante, que ela ore mais, que ela te busque mais, que ela deposite a confiança dela no Senhor, Pai. Porque tudo isso que ela tem vivido hoje foi porque ela confiou demais em pessoas. E nos dias mais difíceis da vida dela, Pai, ela sofreu, ela pereceu. As pessoas simplesmente viraram as costas para ela. Mas o Deus Todo-Poderoso te visita, minha irmã. Essa noite Ele usa a minha vida para te falar. Foi até hoje essa afronta do inferno na tua vida. São pessoas usadas pelo próprio inferno para te colocar nessa condição de vergonha. Mas você é filha, você é amada do Senhor. Que o Senhor conceda todas as suas petições, o desejo do teu coração. Se derrama, pode chorar, filha. Chora. Chora na presença de Deus, que é onde você deve depositar a tua confiança. A palavra do Senhor diz lá no livro de Mateus que se nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Senhor, secretamente com o Senhor, publicamente Ele vai nos honrar. E eu creio que o Senhor tem um tempo novo para a sua vida e Ele vai trazer honra. Ele vai mostrar para essas pessoas quem é na sua vida, quem foi que te escolheu. Eu declaro nessa noite, meu Pai, que haverá cura, que haverá restauração, que haverá transformação, que o Senhor trará um tempo novo, um tempo de portas abertas para os meus irmãos nessa noite, Pai. No nome do Senhor Jesus, receba cura, receba renovo, receba alegria, receba vontade de viver. O Senhor, Ele vai te colocar de pé essa noite. Vai ser a partir de hoje essa mudança. O Espírito Santo vai colocar alegria no teu coração, desejo de mudar. Você vai ver que você tem força sim. Mas quem tentou te abater e foi até hoje foi o adversário de nossas almas, usando pessoas, palavras de maldição,
Que toda palavra contrária, toda palavra de maldição caia por terra hoje contra a sua vida. Seja anulado, seja cancelado os decretos do inferno contra você, meu irmão. Contra você, minha irmã, que está aí do outro lado. O Deus Todo-Poderoso te visita essa noite para te dizer: é tempo de mudanças, meu filho, é tempo de mudanças, minha filha. Tenho eu algo novo para a sua vida. Assim te diz o Senhor nessa noite, amém, meus irmãos? Estarei orando ao longo dessa semana, ao longo dos próximos dias. Eu estou num propósito firme com o Senhor, pedindo que o Senhor me capacite, que Ele me coloque de pé todos os dias para estar aqui abençoando a vida de vocês. Essa dor no estômago vai embora, minha irmã. É EISA, correto? Essa dor de estômago vai cair por terra. Tem coisas, meus irmãos, que a gente trata com medicamentos, a gente vai no hospital, pede auxílio da medicina, mas tem coisas que são espirituais. E aquilo que é espiritual, a medicina não vai conseguir identificar. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele usa os teus filhos, os teus servos, para te entregar direcionamentos, para que você saia do sufoco, para que você saia de situações vergonhosas. O Deus Todo-Poderoso, Ele veio para essa terra para nos conceder vida, para que tenhamos vida com abundância. E a abundância começa de dentro para fora. A sua saúde vai ser restaurada hoje, no nome do Senhor Jesus. Haverá cura, haverá restauração essa noite, eu creio, meus irmãos. Eu creio que nesta madrugada, enquanto você estiver dormindo, o Senhor te visitará e trará a cura que você precisa. Amém? Eu declaro cura, eu declaro saúde, que o ano de 2026 reserve dias melhores e maiores para a sua vida, que você possa entender que há um propósito, há uma promessa de Deus para a sua vida. O Senhor, Ele te traz até aqui para mudar a sua rota, mudar a sua visão, fazer com que você entenda que existem coisas melhores e maiores para você viver. E muitas vezes as repetições é porque as suas atitudes não mudaram ainda. Mas a partir de hoje essa mudança vai começar a acontecer. E eu creio que o Deus Todo-Poderoso te visitará nessa madrugada e vai abrir os teus olhos. Você terá uma elevação espiritual que você nunca teve e você começará a enxergar quem são as pessoas de verdade na sua vida. Quem é de verdade, quem são os falsos, quem são os mentirosos. Quem são aqueles que estão próximos a você só para extrair aquilo que você tem. Tem pessoas, meus irmãos, que infelizmente são sanguessugas. E que a misericórdia do Senhor os alcance. Eu não desejo mal a absolutamente ninguém. Eu oro por aqueles que me perseguem. E que a graça do Senhor os alcance. Que eles possam se converter dos teus maus caminhos. Renovar a visão, os pensamentos e seguir ao Senhor. Porque eu creio que se essas pessoas também forem alcançadas, a gente vai ter uma vida mais em paz, harmoniosa. Haverá menos divisão. Infelizmente a religião divide muito as pessoas. Infelizmente a política tem dividido muito a população do nosso país. As pessoas cada vez mais distantes umas das outras. São poucos aqueles que estendem as mãos para pessoas que estão precisando de ajuda, necessitadas. Mas o Senhor, Ele tem algo novo para você. E eu creio que através de você pessoas serão alcançadas. E você terá um testemunho para contar. Tudo aquilo que você passou, as humilhações, as vergonhas que você teve que enfrentar, servirão apenas como um testemunho para fortalecer a vida de outras pessoas. Amém, meus irmãos? Mãozinha de concha para receber a bênção dessa noite e que a graça do nosso Senhor Jesus e as ricas e divinas consolações do Santo Espírito estejam com todos vocês, com todos nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e todos vocês digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que o Senhor estabeleça um tempo novo para a vida de cada um que estão aqui presentes. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, meus irmãos. Fiquem com Deus. Boa noite.